Muitas mulheres chegam aqui no consultório falando: doutora, eu não sei se eu tive orgasmo. Sendo muito sincera, se não sabe se teve orgasmo, é muito provável que não tenha. Porque quem teve, sabe que teve. Meu nome é Lilian Fiorelli, sou ginecologista, tenho especialização em uroginecologia e sexualidade. Eu ajudo mulheres com alguns problemas em sexo ou incontinência urinária ou prolapsos genitais. Se você tem interesse nesse assunto, então segue lá no Instagram, segue no Facebook, segue aqui no YouTube, dá o seu like e ativa o sininho, hein? Eu recebo aqui no consultório muitas queixas de mulheres que não sabem aonde foi parar o desejo. Cadê esse desejo sexual? Para entender um pouco melhor até o que é esse desejo sexual, é importante nós entendermos como que é o ciclo de resposta sexual. O ciclo de resposta sexual, ele tem várias classificações, mas a mais aceita, ela acaba dividindo em 4 partes. A primeira seria o desejo. O desejo é a vontade de ter a relação sexual. Nem sempre ele vem de forma espontânea. Geralmente, quando ele vem de forma espontânea, é porque você já teve algumas experiências positivas e aí você quer fazer de novo. Mas a maioria das vezes ele precisa ter algum estímulo prévio. E esse estímulo geralmente acaba acontecendo com os diferentes órgãos do sentido, né? Então pode ser o olhar, então você olhar aquele homem bonito, aquela mulher bonita. Pode ser o tato, e aí é carinho, beijos, abraços, aquela pegada. Tem o olfato, um perfume gostoso, às vezes até o paladar, aquele jantar maravilhoso com a pessoa amada. E também ouvido, audição, aquela palavra gostosa, aquela eu te amo, ou outras palavras que realmente te excitem. E aí esse desejo vem, a vontade vem, e aí começa a excitação. A excitação no corpo, ela acontece de uma forma fisiológica. Existem algumas alterações no corpo. Geralmente, quando você já tá lá naquele bem bom, beijos, abraços, carícias, começa a aumentar o batimento cardíaco, o sangue circula mais rápido, aumenta a pressão do sangue e com isso dilatam vasos também, os vasos periféricos, a bochecha fica mais rosinha, o mamilo fica mais endurecido e os vasos na pelve também se enchem de sangue. No homem, isso facilita muito a ereção e é muito visível. Na mulher é menos visível, mas dá para sentir um pouco mais de lubrificação vaginal e isso faz parte da excitação. Além disso, esse aumento de congestão, aumento de sangue na região da pelve, começa a enrijecer clitóris e aumenta a sensibilidade dessa região. E aí é só aproveitar. O orgasmo, ele na verdade vem de uma modificação dos seus sentidos durante o sexo. Então na excitação a gente sabe que tem aquele aumento de pressão sanguínea, circulação, coração batendo mais forte e o orgasmo seria um pico, onde tem um máximo de prazer, em que você realmente se sente entregue. Existem contrações musculares rítmicas, tanto da região do períneo, das mãos, e é uma sensação de entrega mesmo. No homem, isso vem junto com uma ejaculação. Nem sempre, mas a grande maioria das vezes. E na mulher, pode ou não vir com uma ejaculação. Mulher ejacula? Pode ejacular. E na mulher, isso também pode vir várias vezes, então use e abuse desses vários orgasmos que vocês podem ter, hein, meninas? Algumas mulheres me perguntam aqui no consultório se mulher ejacula, se ela ejaculou, elas não sabem se realmente aquele desejo, aquele orgasmo também libera líquido igual no homem. Algumas mulheres sim ejaculam e a gente consegue mostrar aqui no nosso modelinho. Embaixo do clitóris tem a uretra, que é por onde sai o xixi. E do lado da uretra existem marcado por esses pontinhos, são as glândulas de Skinny. As glândulas de Skinny é como se fosse um resquício embriológico. A secreção que ela libera é uma secreção muito semelhante que é liberada pela próstata, é o sêmen do homem. E ela não tem nenhum componente de urina, embora algumas pessoas achem que isso seja urina. Não, não é urina.
Dentro da uretra também existem outras glândulas intrauretrais e, eventualmente, se ela tem também uma ejaculação, pode vir com alguma secreção semelhante à urina. Continua não sendo urina, continua sendo ejaculação, e use e abuse. Se você não ejacula, não tem problema, o desejo é o mesmo, o prazer é o mesmo, então aproveite. Uma forma legal de você começar a conhecer melhor o seu corpo é primeiro entender como que é a anatomia feminina mesmo. Então vou explicar um pouquinho para vocês. Aqui seria a vulva, a parte externa, tá? Esse aqui é só um modelinho, tá? Esse daqui seriam os grandes lábios, os pequenos lábios, o capuz do clitóris, o clitóris que vem logo abaixo, depois vem a uretra, a vagina e embaixo o ânus. Aqui nesse modelo, a gente praticamente não enxerga o clitóris, né? Ele tá embaixo desse capuz, bonitinho, escondidinho, mas na verdade o clitóris é bem maior do que isso. É a ponta do iceberg só que a gente vê. Ele cabe na palma da minha mão. Doutora, mas tudo isso é o clitóris? Não era só um pontinho? Na verdade, o que a gente enxerga é só a pontinha dele, que seria a glande do clitóris, que é muito semelhante à glande do pênis do homem. E aqui dentro, ele fica, na verdade, escondidinho dentro do corpo da mulher. Nessa região, aqui seria a vagina, o que a gente enxerga é só a cabecinha, e aqui dentro fica o corpo do clitóris. Essa região seriam regiões de vasos que se enchem durante a excitação, e essa região é uma região de músculo que também enrijece durante a excitação. Sim, o clitóris também fica ereto durante a excitação. Então, já que é o único órgão que realmente é para o prazer feminino, use e abuse dele. Muitas mulheres usam anticoncepcional nos dias de hoje, né? Então a gente acaba postergando um pouco mais a maternidade e usando hormônios para que realmente você não tenha uma gravidez indesejada. Mas será que isso afeta a parte da sexualidade? De uma certa forma, sim, tá? Os anticoncepcionais hoje em dia, anticoncepcionais hormonais, eles bloqueiam a ação do ovário, que param de produzir os hormônios estrogênio e progesterona. Com isso, também diminui bastante a produção de testosterona, que é intimamente ligada ao desejo, à excitação. Então, sim, as mulheres podem diminuir o desejo pelo uso do anticoncepcional, mas entender que ele não é o único vilão. Geralmente, quando tem uma mulher com falta de desejo sexual, interessante é pesquisar dentro da saúde dela, dentro da rotina de vida dela, se existe mais alguma outra causa que não o anticoncepcional, para que ela melhore a qualidade de vida sexual. Muitas mulheres nunca tiveram orgasmo. Sério. E o orgasmo, ele, como a gente já sabe, faz parte da nossa saúde sexual, né? Seria interessante que todas tivessem algum tipo de prazer máximo, né? E a gente consegue auxiliar essas mulheres conhecendo melhor o corpo e se entregando um pouco melhor no sexo. E não precisa ter um parceiro, às vezes o sexo com ela mesma, ou uma masturbação. E para isso seria interessante que ela conhecesse melhor o corpo. A gente sabe que o clitóris é o único órgão feminino que foi feito exclusivamente para o prazer feminino. E se a gente entender um pouco melhor do funcionamento dele, aqui seria a glande do clitóris, esse é o corpo do clitóris, ele fica aqui dentro dessa região da pelve, o que a gente enxerga é só a pontinha. E aí eu tenho um segredinho aqui para vocês. Nessa região onde ele fica, se a gente colocar o dedo na região intravaginal, mais ou menos uns 3 centímetros para dentro, na região anterior, é onde a gente consegue tocar grande parte do clitóris. Tem gente que fala que não existe ponto G, mas se existe, exatamente nessa região, tá? Então conheçam melhor o seu corpo, quem sabe você consegue chegar nesse prazer máximo. Eu recebo aqui no consultório muitas queixas de mulheres que não sabem aonde foi parar o desejo, cadê esse desejo sexual? Bom, existem várias causas, eu acho que isso é uma coisa que realmente você precisa pesquisar direitinho com o seu médico, mas uma das dicas que eu dou é um conhecimento do seu corpo. O tato mesmo, né? A gente sabe dos órgãos sexuais que são mais explícitos, né? Que seja o clitóris, a vagina, a mama, mas o maior órgão sexual, que tem maior sensibilidade, é a pele. A gente tem pele recoberta por nosso corpo inteiro. Use e abuse dessa pele, toque essa pele. Tem
tem vários exercícios que você pode fazer sozinho em casa, de massagem, de carinho, um toque mais leve, um toque mais forte, e com isso você consegue diferenciar as diferentes sensibilidades que você tem no seu corpo. Se conheça melhor.